Assista agora. Opinião Cidade. Olá, telespectadores da TV Rio Preto. Este é o programa Opinião Cidade e hoje nós vamos entrevistar o engenheiro Oswaldo Nascimento, vice-presidente da Associação Comercial de São José do Rio Preto e que está programando para o dia 18, programando não, já está programado, planejado e será realizado no dia 18 um tour por São José do Rio Preto, passando por lugares onde teve a predominância da história dos negros em São José do Rio Preto, a começar pela rua Pedro Amaral. E aí, Oswaldo, tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo com você. Você sabe que você foi uma das grandes, novidades da minha vida nos últimos 4 anos. Oh, que bom! Né? Porque nós Novidade nos conhecemos, boa, espero. Claro, nós nos conhecemos quando eu lancei o meu último livro. Exatamente. Né? E você me ligou, eu fui lá te visitar na escola. E estou muito contente de ter você como meu amigo, rapaz, e de ser seu amigo e de estar participando junto com você em 2 maratonas aí, que é o Tour e também a governança colaborativa. Né? Exatamente. Oswaldo, você mudou para Rio Preto, você nasceu aqui em Rio Preto? Nasci né? em Rio Preto. Teu pai nasceu aqui? Meu pai também. Né? Tua mãe também veio para cá jovem. Aham. Aí você saiu, foi estudar, foi fazer engenharia numa das melhores escolas do Brasil, se não a melhor, né, que rivaliza com a Politécnica da USP, né, que é a Mackenzie. Exato. E agora você está em Rio Preto novamente. Quando você veio para cá de volta? Lelé, primeiro, a admiração é recíproca. Para mim foi uma grata surpresa, né, te encontrar naquele momento ali da edição do teu livro e aprender um pouco mais a respeito da tua própria contribuição também para a cidade. Eu saí de São José do Rio Preto com 17 anos, quando fui cursar engenharia, e estou voltando. Recentemente eu voltei para Rio Preto. Né? E ao longo desse período, nesse intervalo, eu morei em várias cidades, aqui no Brasil, fora do Brasil também, e aí trazendo para Rio Preto algumas experiências, né, que estão fazendo com que projetos como esse do Tour e também da governança colaborativa, eu possa empenhar e oferecer um pouco daquilo que eu aprendi. Né? O americano tem uma expressão interessante que é o give back. Né? Ou seja, em determinado momento da vida, aquilo que você adquiriu, dá de volta. Eu estudei escola pública aqui, por exemplo, em Rio Preto. Né? E eu me lembro, eu estudei no Cardeal Leme. E eu me lembro que quando eu vim aqui, uma das primeiras escolas, um dos primeiros locais que eu fui visitar foi o Cardeal Leme, conversar com os professores, etc. E eles estavam lá com um projeto de instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula e nas dependências da escola. E falaram, poxa vida, nós não temos dinheiro para fazer o projeto, o governo nos fornece os aparelhos, mas o projeto em si, não existe uma rubrica aqui e tal. Eu falei, bom, então tá bom, eu vou oferecer esse projeto então para vocês, porque eu acredito muito nisso, sabe, Lelé? Que a gente precisa doar aquilo que a gente recebeu. Né? Sempre. Nesse caso, o Cardeal Leme, eu recebi gratuitamente. E o conhecimento preso é conhecimento morto, né? Exatamente. O conhecimento tem que ser distribuído. Tem que fazer voar. Senão não faz sentido. Tem que fazer voar. Agora, Oswaldo, você é o primeiro negro a integrar uma diretoria da Associação Comercial em 103 anos de existência. Como que surgiu essa oportunidade? Como que veio esse convite até você? O primeiro diretor negro, o primeiro vice-presidente negro da CIRP, que esse ano completou 103 anos. Né? Eu já era associado da Associação Comercial e integrava um dos seus núcleos, núcleo de escolas particulares. E eu tive a oportunidade de travar contato com o que se faz na CIRP, né? E essas questões relacionadas ao associativismo. Foi quando eu fui convidado a integrar
uma das diretorias, né, naquele caso a diretoria do Empreender, que é aquela diretoria que trata das questões relacionadas ao empreendedorismo, capacitando e fortalecendo os empresários de acordo com o segmento de atuação. E eu te confesso que foi uma surpresa, porque eu nunca pensei na minha vida em atuar na associação comercial. E me convidaram, eu aceitei de bom grado e mergulhei no mundo do associativismo, que as pessoas precisam conhecer mais. Nós latinos não temos muito essa veia, né, do associativismo, do cooperativismo, né? Alguns polos no país não, notadamente o Sul, né? O Sul é muito forte na questão de cooperativismo. Mas, de um modo geral, nós no Brasil precisamos avançar muito nisso. Acho que o Sul também é a questão da colonização alemã, italiana, exatamente, que já trouxeram, polaca, né? Trouxeram esse tipo de DNA para cá. E nesse contexto, a partir do momento que você se torna vice-presidente e você apresenta um projeto como o Tour, né? Como que isso foi recebido pela diretoria? Tua pergunta é muito pertinente, Lelé, pois eu creio verdadeiramente que essas questões relacionadas à desigualdade vão tratar inicialmente numa dimensão mais ampla. A desigualdade social, ela carece da proximidade dos extremos, né? Um negro na diretoria da associação comercial incomoda, mas incomoda pela ausência, não porque ele está ali, porque nós nunca tivemos. Então, o que esse sujeito está fazendo aqui, né? Então, eu costumo dizer que essas questões dos tratos das minorias, quando eu falo minoria, eu não me refiro à questão quantitativa, né? Porque no caso do Brasil, os negros, né, somatória de pretos e pardos, constituem a maioria da população. Entretanto, eu me refiro à minoria nos lugares de poder. Você observa, mulheres, 15% do Congresso Nacional hoje é constituído de mulheres, sendo que elas são maioria na sociedade. 51%, praticamente. Pois então, esse contraste, ele se dá. Então, de tal maneira que, num primeiro momento, isso assusta. Depois, esse negócio se reverte em algo extremamente positivo, do ponto de vista de trazer uma perspectiva que sequer foi pensada. Poxa, volta e meia até hoje, um diretor, uma diretora chega para mim e fala: Oswaldo, eu não pensei sobre essa ótica, essa perspectiva eu não tenho. E não teria se eu não tivesse aqui alguém que vivenciasse essas questões no dia a dia e pudesse compartilhá-las conosco. E vamos voltar para o Tour. Tá bom? O Tour. Legal. Vamos falar. Eu quero falar do Tour agora, para depois a gente entrar em outras questões no segundo bloco. Perfeito. Explica para a gente o que é o Tour. Há um esvaziamento e um esquecimento em São José do Rio Preto acerca da contribuição da população negra. Faça um exercício. Ande por São José do Rio Preto e verifique os monumentos. Você identifica primariamente homens e brancos. Esse esvaziamento, essa constatação do esvaziamento e do esquecimento, me levou a pensar na proposição de algum evento que pudesse oferecer essa perspectiva da contribuição dos afrodescendentes para o progresso de São José do Rio Preto. Nessa ótica, nós propusemos então a realização de um tour. A Prefeitura de São José do Rio Preto possui um programa mensal de um tour pela cidade Descubra Rio Preto. Então nós propusemos que a edição do Tour Descubra Rio Preto de novembro fosse com essa ótica, de tal sorte que a Associação Comercial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismos, o Conselho do Turismo, o Movimento Negro Unificado, o Conselho Afro, pudessem, a Secretaria da Mulher, pudesse se congregar e formatar esse tour. E ficou uma formatação maravilhosa, esplêndida, de tal maneira que, ao longo de um percurso, 2 ônibus contarão com intervenções artísticas, na área musical, na área de literatura, né?
acompanhadas de uma descrição de determinadas localidades e destaque a determinados personagens que fizeram e fazem parte da história de São José do Rio Preto. Posso citar aqui, por exemplo, Pedro Amaral. Né? Pedro Amaral, um mais importante líder político da sua época, da sua geração, contribuiu significativamente para o processo de proclamação da República, trouxe os primeiros postes de iluminação para São José do Rio Preto, e, lamentavelmente, hoje, ao transitarem pela rua Pedro Amaral, poucos sabem que aquele homem foi um homem negro. Né? Poucos sabem que existe uma galeria, chamada Galeria Aristides dos Santos, em São José do Rio Preto, onde diversos personagens são homenageados pelas suas contribuições nessa seara da discussão de igualdade racial. Mas, se você me permitir, tem um outro aspecto aqui importantíssimo, que é o aspecto das referências, principalmente para os mais jovens. A juventude de negros e negras, de certa maneira, precisam estar conectadas a essas referências e possam se espelhar nelas para traçar os seus objetivos de vida também. Exatamente aonde eu quero chegar. Vamos, mas esse eu também vou chegar daqui a pouquinho. Okay. Agora eu ainda vou ficar no tour. Tá. Por exemplo, nós temos 1 minuto, então eu vou chamar o intervalo e a gente volta para conversar sobre o tour, como que a pessoa pode participar do tour, se ainda pode, se ainda tem vaga e como que vai ser esse percurso. Perfeito. Tá? Perfeito. E aí depois a gente entra nos outros assuntos pertinentes em volta desse projeto. Ótimo. Olá, eu sou o William Kennerham. E eu sou o Jonas Garcia. E estamos aqui para te avisar que o QGCast saiu da internet diretamente para sua televisão. Sempre com um convidado bacana, assuntos interessantes e, é claro, muito bom humor e informação para você. Por isso, fique ligado que agora temos um encontro marcado. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na TV Rio Preto. Não perca, esperamos você, hein? Estamos voltando com o Opinião Cidade e hoje nosso entrevistado é o engenheiro e vice-presidente da Associação Comercial de Rio Preto, Oswaldo Nascimento. Lembrando que esse programa será reprisado às 22 horas e que nós estamos também em várias plataformas de streaming e no YouTube. Oswaldo, a gente terminou o primeiro bloco falando do tour. São 2 ônibus. Exato. As pessoas vão se inscrever. E qual é o percurso que esse ônibus vai fazer para mostrar essa presença do negro na história de Rio Preto? Tá, eu vou resumir aqui o percurso e a logística, né? Serão 2 ônibus, ambos partirão da Praça Dom José Marcondes e no momento do check-in, no dia 18 às 8 da manhã, haverá uma intervenção artística. Um artista local e todos os artistas, me antecipando aqui, mas todos os artistas foram contratados. São artistas locais, artistas negros, que terão a oportunidade de divulgar o seu trabalho à população e integram também esse projeto. Quando os ônibus partirem da Praça Dom José Marcondes, eles percorrerão 2 percursos. Eles percorrerão, na verdade, o mesmo percurso, só que de forma cruzada. Enquanto um irá para a Galeria Aristides dos Santos, as pessoas desembarcarão, terão contato com a galeria. A Eni Fernandes, a primeira vereadora negra de São José do Rio Preto, estará lá para receber os participantes. O professor Manuel Messias, também historiador, fará o contato com os participantes, né, informando a respeito da galeria e vários aspectos históricos de Rio Preto. O segundo ônibus irá para o Paulo Moura. Lá no Paulo Moura, as pessoas desembarcarão também, serão brindados com uma apresentação artística, ali naquele espaço onde fica uma paineira belíssima ali na entrada do Paulo Moura, e eles percorrerão, o percurso será então cruzado, passando pela rua Pedro Amaral, terminando no Mercado Municipal, onde haverá apresentação de um grupo de percussionistas, ali naquela entrada da Antônio de Godó, em frente ao Poupatempo. Ali no Espaço Edson Baff. Espaço Edson Baff. Bom, gente, eu vou só entrar um pouquinho aqui na história para dizer o seguinte. O Pedro Amaral chegou em São José do Rio Preto por volta de 1885, quando Rio Preto era um vilarejo. Ele era um homem negro e livre, né? Se nós levarmos em conta que em 85 nós estamos há 3 anos
da Lei Áurea, da lei da libertação, da abolição da escravatura no Brasil. Ele vai liderar a emancipação, a conquista da emancipação política de São José do Rio Preto e vai se tornar, ele já era, mas ele vai consolidar a sua liderança como principal político da cidade até o ano de 1901, final de 1901. Em 1902, ele perde a eleição para o seu apadrinhado, que é o coronel Adolfo Guimarães. Mas tem uma outra questão importantíssima sobre Pedro Amaral que poucas pessoas sabem. Ele também era coronel, mas ele nunca usou esse título. Ele era tenente-coronel, que era um cargo acima do coronel, né? E ele foi um homem muito poderoso em São José do Rio Preto, bem muito poderoso. Ele tinha também os seus jagunços, como os outros coronéis, tinha os seus agregados, tinha os seus afilhados e tinha as suas brigas políticas. Ele era um cidadão, ele era anticlerical, então ele acreditava no poder laico do Estado e teve uma participação muito importante na história de Rio Preto. Ele é, para se dizer, o pai do município de São José do Rio Preto. Aí, junto com ele, veio a professora Gertrude, que era meia-irmã dele, que foi a primeira professora de Rio Preto. Você tem o primeiro mestre de música, o José Severino do Amaral Salles, que era músico e regente da primeira banda de Rio Preto. Então, ele tem a família dele, foi muito bem estruturada em São José do Rio Preto, mas ele morreu jovem. Né? Ele morreu, se não me engano, no dia 7 de abril ou de janeiro. Agora eu não vou arriscar a data, mas em 1907, de febre palustre, na fazenda dele. Ele tinha uma fazenda ali onde hoje é o Jardim Simões, né, que fazia fundo com o Rio Preto. E por incrível que pareça, a fazenda do avô do Edinho Araújo também fazia fundo com... Eles eram vizinhos de fazenda. Do Pedro Amaral. Olha só que bacana, né? História. Bacana. Hoje é prefeito de Rio Preto. Né? E quando a gente fala de negros na história de Rio Preto, nós temos muita gente que as pessoas não sabem. Elas participaram da história, mas as pessoas não sabem que elas são negras. Exato. Né? O próprio Pedro Amaral, quando você fala que o Pedro Amaral era negro, a pessoa uma surpresa, acha, né? Como? Mas era. O próprio Paulo Moura também. Né? Paulo Moura, né? Você tem o Hélio Alves, fundador do PT de São José do Rio Preto. Você tem o seu Antônio Cesário, que fundou o clube Sociedade Homens de Cor, União Faz a Força, que era um clube muito importante lá na Boa Vista. Tem muita gente que nós precisamos resgatar a imagem deles. Nós estamos destacando no tour também o Antônio Pompeu, que é um ator negro, né, que dá nome a uma rua de São José do Rio Preto, participou de inúmeras novelas e várias televisões, né, em várias emissoras de televisão. Ou seja, tudo isso é história. E é esse o objetivo desse tour. Mas tem mais, Oswaldo. Eu acredito que o Antônio Pompeu deve ser descendente do Manuel Pompeu, que ajudou a construir a primeira capela de Rio Preto em 1845. Tá? Porque eu não conheço outra família Pompeu a não ser a dele. Né? E outra coisa, os negros fazem parte da fundação de São José do Rio Preto. A Maria Madalena, que era escrava da área doméstica do João Bernardino de César Ribeiro, era a companheira da dona Mariana, mulher do João Bernardino. Foi ela e a Mariana e a Maria Madalena que encontraram a imagem do São José de Botas dentro de uma choça indígena, que acabou dando origem ao nome real de São José do Rio Preto. São José por causa de São José de Botas e o Rio Preto por causa das águas do Rio Preto. Então, a nossa cidade foi fundada por 3 etnias: branco, negro e índio. E fala uma coisa para mim, para nós todos que estamos te ouvindo. Como que a gente faz, Oswaldo, para ajudar a comunidade negra brasileira a sair dessa bolha que ela está presa desde o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Porque ela colocou no mundo, no Brasil, 1,5 milhão de pessoas sem dinheiro no bolso, sem casa para morar, sem emprego, e vocês estão libertos. A libertação, o fim da escravidão não acabou no Brasil, né, Lelé?
Muitos falam sobre o 13 de maio, eu prefiro falar do 14 de maio. 13 de maio foi um domingo, 14 de maio, segunda-feira. Não houve qualquer tipo de mecanismo para congregar essa população que foi colocada nas ruas. E eu costumo dizer também que o que verdadeiramente houve foi o primeiro Código Penal brasileiro, de tal maneira que as pessoas eram punidas por vadiagem. Ora, eu, mal e mal, na senzala, eu tinha lá alguma coisa para comer, um teto para me abrigar, agora eu não tenho mais, eu vou para as ruas. E aí na rua eu sou preso por vadiagem. Então, é um processo muito complexo. E que é um processo cruel. Cruel também. Cruel. E ele é multifacetado, né, Lelé? Uma questão que até hoje está correndo é a questão da participação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala muito em diversidade, né, a diversidade ela permite que você, fazendo uma metáfora aqui, você entre no baile, mas não garante que você vai dançar. Né? Há necessidade de você entrar no baile e dançar. Quando eu levo isso para discussão no aspecto corporativo, uma polêmica que eu vou citar recente dos trainees do Magazine Luiza. Né? Não, vou selecionar 20 trainees, somente negros e negras. De novo, causa uma surpresa. Ué, mas por que razão só negros e negras? Né? A introdução desses 20 trainees, não sei como é o histórico da Magazine Luiza, mas de um modo geral, quando você introduz negros e negras como trainees em uma corporação, numa instituição, você tem que dar os mecanismos também para que eles tenham participação. Colocar os trainees para deixá-los nas suas baias, mas qual a contribuição deles? E, adicionalmente, tem um terceiro elemento, o exercício do poder. Você tem que oferecer os mecanismos para que efetivamente eles tenham voz ali. Então é um tripé, né? Eu entro, eu participo e eu decido. Isso tudo está amparado num guarda-chuva, entre outras coisas, como disse, é uma questão ultra complexa, não existe uma bala de prata para resolver essa questão toda, mas uma série de elementos. E um deles diz respeito à questão educacional. Educação é educação. Mas não é educação como sinônimo de aprendizagem, né? Não. Mas educação lato sensu. Por exemplo, você cursou uma das melhores faculdades do Brasil, Mackenzie. Mackenzie particular. Quantos colegas negros você tinha na sua classe? Na minha turma, só eu. E na faculdade? Idem. Na universidade? Pouquíssimos. Lembra-se que eu falei, quando nós estávamos falando sobre tour, eu falei sobre as referências. É você olhar do lado. Então, quando você olha para o lado e não vê os seus iguais, você fala, puxa, alguma coisa está errada. Eu me lembro de uma entrevista do Muhammad Ali. Muhammad Ali ele dizia o seguinte, falou, olha, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, onde é que estão os anjos negros? Eles estão tomando leite e mel e não aparecem nas fotos, né? Então, ou seja, esses lugares carecem da presença. A gente está falando aqui nesse dueto de ausência e presença, a presença faz uma diferença brutal. E o interessante é o seguinte, o Brasil é um país, hoje, ainda continua predominantemente católico, que a santa padroeira do Brasil é negra. Nossa Senhora, né? E mesmo assim, nós continuamos sofrendo racismo e sofrendo todo tipo de descuido, de desleixo do poder público e da própria sociedade. É um modelo mental, sabe, Zé, que evidencia os estereótipos, né? Se você é negro, você vai ser pedreiro. Você é negra, você está destinado a ser empregada doméstica, né? Então, esses estereótipos da cozinheira, né, que é negra, etc. Então, esse modelo mental, ele não permite o avanço dessas questões. Por isso que incomoda tanto quando se fala em ações afirmativas, né? Porque vem com um cunho de, vocês estão privilegiando, está sendo privilegiado. Não, estou tentando identificar quais são os mecanismos que obstruem o avanço. Eu não estou privilegiando alguém com relação
a outro. Muito embora eu tenha que fazer, porque é mais ou menos assim, uma corrida aqui, uma maratona, correr lá 42 quilômetros, alguém já sai no quilômetro 30 e o outro sai ali do zero e com 2 bolas de ferro no pé, agora vai lá e alcança o outro, né? Então, quais são os elementos impeditivos ao avanço dessa população? Vamos identificar e remover. Porque, no fundo, quem ganha é a população, é a sociedade. E nós estamos vivendo, se fizer uma analogia aqui, 50-50, não é mais, né? A população negra responde a 56% da população. Mas se fizer 50-50, você pega um Boeing 777, com uma asa só ele não voa, ele não decola, ele não se mantém no ar, não aterriza. E nós estamos fazendo isso, nós estamos deixando 50% da nossa população aqui na Terra, achando que os outros 50% vão tocar. Não vão. Não vai tocar. Não vai. Olha, gente, nós conversamos hoje com o Oswaldo Nascimento, que é engenheiro e vice-presidente da Associação Comercial, primeiro negro em 103 anos de associação comercial. Fantástico isso, né? Esse é o Brasil que a gente conhece e que a gente vive. E lembrando, eu disse uma coisa para o Oswaldo, que a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, é negra. Então, o negro serve para que a gente faça promessas, para que a gente reze, para que a gente se ajoelhe, para que a gente ande de joelho lá naquela infinitude da Basílica de Aparecida, mas não serve para estar do nosso lado, do dia a dia, trabalhando, recebendo oportunidades iguais, salários iguais. Não serve. Por quê? Porque nós somos uma cultura, nós viemos de 350 anos de escravidão, onde a gente acha que, ou principalmente alguns setores da sociedade acham que nós negros estamos aqui para servi-los e apenas isso. Não! Nós temos muito valor, temos muita gente de valor no Brasil que precisa ser reconhecida e urgentemente. E não venha com essa de que não existe racismo no Brasil, que isso é uma falácia. Existe e ela é graça, ela está aí no dia a dia da nossa vida, inclusive entre a gente. Então nós precisamos começar a pensar melhor em como fazer. E isso que o Oswaldo veio trazer para a gente em São José do Rio Preto, um tour para mostrar para vocês, olha, aqui são alguns dos negros que contribuíram com a história de São José do Rio Preto. Mas existe muito mais que estão aí soterrados pela nossa história. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado, prazer, Lelé. Prazer é meu. Prazer, okay. Sempre.